Olá, hoje, quinta-feira, dia 21 de março, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Gênesis capítulo 17, versículos de 3 a 9. Essa palavra ela descreve, ela narra um diálogo de Deus para com Abraão, que antes era Abrão, e o Senhor transforma Abrão em Abraão, assim como um dia transformou Saulo em Paulo. O Senhor, quando faz uma aliança conosco, Ele transforma as nossas vidas de tal modo em que nasce um novo homem, nasce uma nova mulher. Não é diferente. Assim como foi com Abraão, que era Abrão e se tornou Abraão, assim como foi com Paulo, que era Saulo e se tornou Paulo, assim nosso Senhor quer fazer comigo e com você, e transformar-nos por sua palavra, por sua graça, num novo homem e uma nova mulher. Mas essa palavra ela diz assim, e Deus lhe disse: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Quantas nações não foram construídas tendo como pano de fundo, a fé católica? E aí ele diz assim, estabelecerei, versículo 7 e versículo 9, que a gente vai meditar aqui. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre, uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. Ou seja, somos descendentes de Abraão pela fé, porque Jesus era judeu, Nossa Senhora era judia, São José, judeu. E Nosso Senhor, Ele não cria uma nova religião. Nosso Senhor não funda uma nova religião. Nosso Senhor funda a Igreja Católica. Contudo, há um rompimento histórico, porque a gente vai ver no Evangelho. Os judeus não aceitam, não reconhecem Jesus como Messias, como Deus. E, portanto, aí há uma quebra histórica, onde nasce o cristianismo. Portanto, pela fé, somos descendentes de Abraão. E olha o que Deus fala: estabelecerei uma aliança eterna. Porque Deus, ao longo do tempo, do Gênesis ao Novo Testamento, Deus vai fazer alianças com o homem,
com a finalidade de salvá-lo. Deus vai fazendo aliança com a humanidade com a finalidade de salvar. Por quê? Porque Deus nos quer para sempre. Nós não somos um projeto que não tem fim. O Senhor nos quer para Ele. E, portanto, faz alianças conosco para que nós voltemos para Ele, para que lhe sejamos fiéis. E aí, versículo 9, Deus disse a Abraão, e diz para mim e para você: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. Guarda a minha aliança, tu e a tua descendência, para sempre. Então, nós no dia de hoje precisamos fazer esse exame de consciência. Eu tenho guardado a aliança que Deus tem feito comigo ao longo de minha vida? Porque nós estamos respirando agora. Eu falo, vocês estão me escutando, você está me escutando agora, onde você estiver. E você está respirando e está vivo. Em silêncio, Deus está trabalhando em teu favor para te manter vivo. Deus tem te atraído até Ele. Deus tem te atraído por meio da palavra dEle. Por quê? Porque te quer para sempre. Mas nós precisamos pedir: Espírito Santo, concede-me a graça de guardar essa aliança que Deus tem feito comigo desde o momento em que Ele desejou a minha existência. Porque Deus nos fez para Ele. Está lá em Colossenses. Por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas não são quase todas as coisas, mas são todas as coisas, inclusive eu e você. Mas por meio do batismo nós nos tornamos mais do que meras criaturas. O batismo nos concede a graça da filiação. Somos filhos de Deus. Muito mais do que meras criaturas, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, devemos guardar a aliança que o Senhor fez e faz conosco todos os dias. O Evangelho de hoje, João capítulo 8, versículo de 51 a 59, que narra o contínuo diálogo de Jesus com os judeus. E os judeus continuam não aceitando Jesus. Mas olha o que naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo. E quando nosso Senhor usa essa expressão é porque Ele quer dar uma ênfase, Ele quer dar uma importância maior. Ele quer dizer: olha, preste atenção que o que eu vou dizer é muito importante. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Abre aspas para Jesus. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Nosso Senhor aqui está fazendo uma promessa para mim e para você. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Por quê? Porque alcançaremos, possuiremos a vida eterna. Morreremos nesta vida, porque esta vida é passageira. Esta vida com V minúsculo é passageira, é peregrina. Desde o momento do nosso nascimento, nós estamos peregrinando de volta para a nossa verdadeira pátria, que é o céu. Nós estamos peregrinando de volta para a nossa verdadeira casa, que é o céu, junto de nosso Senhor. Agora, quem possui a vida eterna? Aquele que guarda a palavra de Deus. E Jesus é muito claro, Ele é muito assertivo, mas nós nos esquecemos. E aí são dois movimentos da alma. Ou a gente se esquece, ou a gente não dá crédito para Jesus, assim como fizeram os judeus. Os judeus dizem: como é que você pode dizer que jamais verá a morte? Abraão, que é o pai da fé, morreu. Por acaso você é maior do que Abraão? E Jesus vai dizer no final do Evangelho, versículo 58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque Jesus é o verbo, é o logos, por meio do qual é a palavra, por meio da qual tudo foi feito.
Jesus, ele é a materialização do faça-se. Nosso Senhor. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ou 16. Por Ele e para Ele foram criadas todas as coisas. Nosso Senhor é o molde, é a forma. Por Ele foram criadas todas as coisas. E para Ele, Deus nos fez para si. Deus nos fez para Ele e Deus nos quer para Ele. E porque nos quer para Ele, quer nos salvar. Para que não vejamos a morte, para que a morte seja de fato uma passagem para a vida e não uma condenação eterna. E para não sermos condenados eternamente à morte eterna, digamos assim, que é a completa ausência de Deus no inferno, o Senhor trabalha arduamente em nosso favor para que possamos viver eternamente junto dele, no céu, numa completa presença de Deus. Numa íntegra presença de nosso Senhor, o veremos face a face. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Só por causa dessa palavra de nosso Senhor, nós deveríamos desejar a pureza de todo o nosso coração todos os dias. Todos os dias desejar cada vez mais abandonar a impureza e abraçar a pureza. E Jesus está dizendo aqui, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E falou no dia anterior, quem guarda a minha palavra possui, tem a vida eterna. Agora nós precisamos assumir, Espírito Santo, eu ainda não dou crédito à palavra de Deus como eu deveria dar. Eu ainda não respeito a palavra de Deus como eu deveria respeitar. Eu ainda não abraço a palavra de Deus como eu deveria abraçar. Espírito Santo, concede-me a graça de conhecer a palavra de Deus e, conhecendo a palavra de Deus, de acolhê-la, e acolhendo a palavra de Deus, de guardá-la, e guardando a palavra de Deus, de amá-la, e amando a palavra de Deus de todo o meu coração, de vivê-la. Estamos nos aproximando da Semana Maior, a Semana Santa, a semana mais importante da vida católica, onde meditamos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. É chegada a hora, faça a sua oração, peça ao Espírito Santo, concede-me, Espírito Santo, a graça de conhecer a palavra, que é Cristo, de acolher a palavra, que é Cristo, de guardar a palavra e de guardando amá-la e de amando vivê-la. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.